Ele não te deixa sozinho na beira do caminho.
11, o versículo de número 25. 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É o capítulo 11, o versículo 25, que diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Parece uma repetição, mas não é uma repetição. Esse culto nesta noite, ele está todo voltado para uma direção, está voltado para um alvo que foi pré-estabelecido pelo Senhor. Às vezes nós não temos a oportunidade de conversar sobre a escolha das músicas, não podemos conversar sobre os textos que serão lidos antecipadamente. E quando a gente vem cada um contribuir com o que trouxe para realizar o culto ao Senhor, a gente vê que é uma coisa só. Então, esse texto está falando sobre uma nova aliança. Quem está escrevendo isso é Paulo, e ele está fazendo referência ao primeiro texto que eu li aqui no Evangelho de João, porque o texto do Evangelho é Jesus inaugurando uma nova aliança. Quando a gente fala de aliança, nem sempre a gente tem a noção do que isso representa para nós. Pelo menos para os ocidentais, não é tão importante, tanto que não é todo mundo que casa, por exemplo, para ter uma aliança. Tem gente que casa e nem aliança não compra, ou que se ajunta apenas, né, e vai morar junto. Não zela pelo pacto, não zela por aquela aliança estabelecida. O povo oriental era totalmente diferente, irmãos. Eles tinham uma preocupação diferente com a palavra dada. Eu demoro geralmente para dar a minha palavra, para fechar um compromisso, porque depois que você deu a sua palavra, você não pode voltar atrás. É assim que eu aprendi, foi assim que eu fui ensinado, e é assim que eu vi na Bíblia. É assim que a gente viu que homens de caráter procediam. Eu estou falando isso para a gente falar sobre acordo, sobre palavra, sobre aliança. Quando você tem uma palavra que ela não volta atrás, você pode perder dinheiro, mas você não volta atrás da sua palavra. Você ofereceu o seu carro para alguém comprá-lo e pode dar um boom no mundo, na economia, e quando você ofereceu por aquele valor, já daqui uma semana esse valor já não vale mais o que era uma semana atrás. Quem é do tempo da inflação sabe do que eu estou falando. Mesmo assim, a tua palavra não volta, porque você deu a sua palavra sobre aquele assunto. É claro que eu não estou falando sobre coisas que você está errado. Então existem situações em que você fala alguma coisa e você precisa voltar atrás porque você estava errado. Aí é necessário que você reconheça seu erro, mas aí nós já estamos entrando numa outra área. Você entende do que eu estou falando? Então, com Deus não é diferente. Com Deus é a mesma coisa. Deus preza pela aliança que Ele faz. Deus zela pela palavra que Ele dá. E os teólogos, eles concordam com isso, quando você vai encontrar na Bíblia pelo menos 6 alianças mais importantes que Deus fez com o homem. Então você vai ver desde o Gênesis, Deus fazendo alianças com os homens.
adivinha quem é que quebrava a aliança? Não era a parte de Deus. A parte de Deus sempre foi perfeita. Deus fez uma aliança no Éden com Adão e Eva. Deus fez uma aliança no capítulo 1, depois fez no capítulo 3. Deus fez uma aliança com Noé no capítulo 9. Deus fez uma aliança que é a das mais importantes no capítulo 12 com Abraão. Deus fez uma aliança em Êxodo capítulo 20 agora com Moisés. E se você olhar lá, você vai lembrar dos 10 mandamentos. E tem gente que acha que esse pacto que Deus fez com Moisés, ele se resumia apenas ao decálogo, aos 10 mandamentos. Mas, se você ler a Torá, você vai perceber que existem 613 mandamentos, dos quais 365 são mandamentos negativos. Não faça. Não faça isso, não faça aquilo, não pegue naquele outro. Os judeus, eles tentam relacionar esses 365 mandamentos negativos com os 365 dias do ano, para que você acorde cada dia dizendo: não posso quebrar o pacto com o Senhor. E 248 mandamentos positivos. E a tradição vai dizer que, embora o seu corpo não tenha 248 ossos, esses 248 mandamentos estão relacionados às partes do seu corpo, aos ossos do seu corpo, aos órgãos vitais do seu corpo, para que cada parte sua entenda que você tem uma aliança com Deus. São mandamentos positivos, quer dizer, cumpra a aliança comigo. Isso era com o judeu, e o judeu enfeita muito, ele tem uma conexão com a cabala, ele gosta muito de números, cada número tem uma conexão, cada número quer dizer alguma coisa. Tem o número do homem, tem o número de Deus, tem o número da perfeição, tem o número de tudo. Então se a gente puxar um pouquinho, amanhã tem gente jogando na loto, então nós não vamos fazer isso, né? Porque o judeu, ele olha para todo número. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 7, tem uma aliança com Davi. E aí, depois de 400 anos de silêncio, fecha-se o Antigo Testamento, acontece esse texto aqui. Jesus, ele aparece numa noite de Páscoa, ele parte o pão, ele diz: esta é a nova aliança. Nós falamos disso recentemente, porque nós tivemos 2 Páscoas, não é? Uma no dia oficial, para quem estava no culto, e outra no dia de Páscoa, que a gente celebrou na igreja, que foi domingo anterior? Domingo anterior. Então nós falamos sobre a nova aliança que vem substituir a Páscoa. Então Jesus faz isso num momento importantíssimo, apresentando aos seus discípulos o pão e apresentando o vinho. Ele diz: esse pão é minha carne e este vinho é o meu sangue. Então essa nova aliança, para nós ocidentais, brasileiros, não liga para nada, não tem o devido valor, um pacto. Antigamente tinha um compromisso que se dizia que se fazia no fio do bigode. Eu nem sei o que isso quer dizer direito, porque eu não tenho barba, né? Mas acho que quem usava barba usava um fio do bigode, que era para demonstrar o seu caráter. Alguém conhece isso aqui, essa informação? Que se fazia pacto no fio do bigode? Não? Era para demonstrar a hombridade da pessoa, ela ia cumprir com aquilo. Ninguém aqui, irmão, só eu. Não é da minha cabeça isso aí, irmão Cristiano, sabe? Não é da minha cabeça, não estou inventando isso aqui agora não, irmão. Existiam compromissos que eram feitos no apertar das mãos apenas. Isso já é mais do seu tempo, né? Ainda a gente usa isso.
vai fechar um negócio, não precisava promissória, não precisava cheque sem fundo, não precisava nada, apertava a mão do indivíduo, aquilo selava. Até quando era criança, a gente aprendia a fazer pacto, né? Daí a gente cortava assim, falava um monte de frase, né? Teu pai morreu, não sei o que, tua mãe não sei o que, isso aqui. Jogava um monte de praga, se não cumprisse, né? E cortava assim, ó, o compromisso que a molecada fez. Então, pro judeu envolve sangue. O cara, ele cortava a palma da mão e apertava assim até gotejar. Você já viu isso em filme? Ele corta a palma da mão, coloca num cálice com o vinho, era o costume antigamente, antes até da ceia, e ele deixava gotejar o sangue dele, cada uma das partes, dentro daquele cálice, e cada um bebia o sangue do outro. Rapaz, sério o negócio? É. Então, era uma cultura muito mais grave, era uma aliança. Ele deixava gotejar aquilo e fazia o juramento: a partir de agora nós somos irmãos de sangue. Irmãos, era um pacto que estava sendo feito. A tua família é a minha família, os teus amigos são os meus amigos, os teus inimigos são os meus inimigos agora. E se um de nós quebrar essa aliança, uma serpente te ferirá. Jogava uma praga ainda, se aquela aliança fosse quebrada. Não podia, em hipótese alguma, quebrar a aliança. Era um pacto tão sério que Deus, ele replica isso em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Deus diz isso para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Era um pacto que Deus estava fazendo com Abraão. Deus estava dizendo que ia cuidar de Abraão. Os amigos de Abraão seriam amigos de Deus, os inimigos de Abraão seriam inimigos de Deus. E a partir do capítulo 11 dessa carta de Paulo que nós lemos, a partir desse momento, a partir do texto de João, onde Jesus inaugura essa nova aliança, irmão, você passou a fazer parte da família de Deus. Olha a importância, por causa do pacto que Jesus fez com a humanidade. Jesus doou o sangue dele, estabeleceu uma nova aliança, e a partir de agora você é da família de Deus. Existe uma aliança em vigor. Você entende a responsabilidade disso? Hoje, 2022 anos depois do nascimento de Jesus, existe uma aliança em vigor. Você não está à sua própria sorte. Você não é um ser perambulante pelo mundo. Existe uma família que se interessa por você, existe um pai que se preocupa com você e quer saber, se interessa sobre aquilo que você faz. Oh pastor, mas o meu pai já partiu há tanto tempo. Não interessa, você tem um pai espiritual e esse pai se interessa por você. Por isso que você está aqui esta noite. Amém, irmão? Amém? Concorda pelo menos? Amém. O Senhor tem uma promessa em vigor para conosco. Existem promessas da parte de Deus que ainda estão em vigor. Então eu gostaria de falar sobre 3 aspectos desta aliança, para a gente ir embora feliz, entendendo que Deus falou conosco. Os privilégios dessa aliança. Existe uma aliança que está em vigor. Existe uma aliança que ainda funciona, que ainda está valendo.
Existe um pacto que Deus fez através de Jesus Cristo com aqueles que se submetem à sua vontade, e você faz parte desse pacto. Primeira coisa é que essa aliança é eterna. A responsabilidade disso, essa aliança, ela é eterna. Gênesis capítulo 15, é Deus falando com Abraão, dizendo: a minha aliança é contigo e com a tua descendência depois de ti. É claro que nós não somos filhos da carne de Abraão, mas nós somos filhos espirituais. Nós também somos filhos de Abraão pela fé. Nós respondemos a mesma fé de Abraão. Deus falou com Abraão e ele disse sim. Deus falou com você e você disse sim. É um pacto que foi estabelecido através de Abraão. E essa aliança, Deus disse para ele: olha, Abraão, preste atenção, porque essa aliança não tem prazo de validade, ela é eterna. E quando Deus faz uma aliança contigo, irmão, essa aliança, ela vai além da sua própria existência. O que Deus fez com Abraão, Deus mostrou para ele que mesmo depois que ele morresse, essa aliança continuaria em vigor. Olha que coisa extraordinária. Embora você vê Deus repetindo essa aliança com Isaac, você vê Deus repetindo essa aliança com Jacó, Deus não precisaria repetir essa aliança com nenhum dos filhos de Jacó, com nenhum dos filhos de José, porque Deus se lembra da aliança que ele fez com Abraão, e você nesta noite é alvo das promessas de Deus, porque elas caíram lá em Abraão primeiro, mas alcançam a Christian Agape Center nesta noite, neste dia 1º de maio de 2022, as promessas de Deus ainda estão em vigor. Aleluia, glória a Deus por isso. Sabe por quê, irmão? Eu não me assusto com o tempo, porque o nosso Deus é eterno, é o dono do tempo. Ele tem o tempo nas palmas da sua mão. Ele vê o tempo, não é o tempo que vê ele. Ele não está dentro do tempo, é o tempo que está dentro dele. É o Deus que fez o tempo, é o Deus que olha o tempo passar, é o Deus que está além do tempo. Então você pode descansar nesta noite, porque se existem promessas que ainda não aconteceram na sua vida, o relógio está na mão dele, o tempo está na mão dele, tudo que é para acontecer na sua vida no tempo certo vai chegar, irmão. Sabe por quê? Porque Êxodo capítulo 2, o versículo 24, tem um texto do qual eu adoro, eu gosto desse texto. É um texto que eu nunca vi ninguém pregar, eu nunca vi ninguém falar sobre ele, e sempre que eu tenho a oportunidade de pregar, de encaixar ele na mensagem, eu coloco ele, nem que não tenha nada a ver, porque eu gosto do texto. Êxodo capítulo 2, versículo 24 diz assim: ouvindo Deus o seu gemido. Gemido de quem? Do povo de Israel que estava no Egito. Só para contextualizar você, o povo de Deus estava no Egito e eles estavam escravos, aprisionados, desde que José foi com a sua família toda para o Egito. Você lembra dessa história? Tem até novela, se não, depois você vai procurar na internet lá. Tem a história de José no Egito, e eles ficaram lá 400 anos mais ou menos. A Bíblia diz o seguinte: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Sabe quanto tempo era isso, irmão? 430 anos depois. Deus lembrou
lembrou-se de uma aliança que ele tinha feito há 400 anos. Abraão já tinha morrido, Isaac já tinha morrido, Jacó já tinha morrido, mas lá estavam os filhos de Abraão, e Deus lembrou-se da sua aliança. A aliança não é circunscrita a um período de tempo, não, irmão, ela vai além do tempo. E outra coisa, nós apresentamos o Liam aqui esta noite, deixa eu te lembrar uma coisa: a aliança de Deus, ela não é só para você. Quando você faz uma aliança com Deus, ela abrange a sua família, ela alcança os seus filhos, alcança os seus netos e os netos dos seus netos, e vai além disso, porque Deus não está circunscrito a apenas uma geração, não. Deus vai além das gerações. Quer uma prova disso? Joel capítulo 2, o versículo 28 diz assim: derramarei sobre todos, sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. É aquele texto que fala que os filhos terão sonhos e os filhos terão, os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Esse texto está falando que Deus derramaria não só sobre os pais, derramaria sobre os filhos e sobre as filhas. A sua bênção vai além de você, vão te sepultar. Você vai estar 7 palmos debaixo da terra se Jesus não te arrebatar. Vão fazer o teu velório, mas a aliança de Deus estará em vigor sobre a sua casa, sobre a sua família. A aliança que você faz com Deus, ela não é quebrada assim de qualquer forma, não. Quando você entrega os seus filhos ao Senhor, pode ser que eles estão desviados, pode ser que eles estão fora dos caminhos do Senhor, pode ser que eles estão aprontando numa hora dessa, você não sabe onde eles estão, mas se existe uma aliança que você fez com o Senhor, eu quero te dizer em nome de Jesus, que esta aliança ainda está em vigor, e ela vai alcançar os seus filhos onde eles estiverem. O dia que você estiver preocupada com o seu filho, minha irmã, porque é a mãe que se preocupa, o pai nem sempre, mas o dia que você, irmã, estiver preocupada com o seu filho, dobre o seu joelho e fala: Senhor, lembra-se do pacto que eu fiz contigo, Senhor. Eu entreguei aquele menino nas tuas mãos, eu entreguei aquela menina nas tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe o que faz com eles, eu não permito perder eles para o diabo. Coloca os teus filhos na presença de Deus, você vai ver, irmão, existe uma aliança que chama essa criança para perto dele. Ele vai chegar quebrantado, dizer: eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou precisando de Deus, eu estou sentindo um vazio. Não é o que você fala, não é a tua encheção de paciência, não é o sermão que você dá, não é a brigaceira que você faz na sua casa, não é os textos que se manda para ele toda hora, todo dia, mas um momento que o Senhor chamar, ninguém escapa, ninguém consegue sair de perto, ninguém pode dizer não, ninguém consegue resistir à graça que nos aproxima diante do Senhor. Ninguém consegue resistir. Você está aqui por causa dessa graça irresistível que você foi atraído, irmão. Um dia você já andou lá no mundo perdido, mas chegou um momento que você disse: ah, Senhor, eu não aguento mais essa tribulação na minha vida, eu não aguento mais essa prova na minha vida, Senhor. Eu estava desviado até o dia de hoje, mas a partir de agora eu entrego meus caminhos para o Senhor. Se você fez isso um dia, é a graça do Senhor que te arrastou para a presença dele. Você tem uma aliança com o Senhor, é a aliança do sangue do Cordeiro. Essa aliança é eterna, primeiro. Segundo, essa aliança traz vida. Essa aliança traz vida. Deus, Ele te deu algo da sua natureza, vida. Levítico capítulo 17, versículo 11 diz que a vida está no sangue.
já era uma conexão, para que quando você entendesse lá na frente o que Jesus ia falar sobre o sangue, você pudesse entender que no sangue de Cristo há vida. E aí, Jesus não deixa barato, né? É claro, quando Jesus vem no capítulo 10 e no versículo 10, ele fala exatamente isso. Ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Que vida é essa que Jesus está trazendo? Jesus não tinha capacidade de fazer aqueles discípulos prosperar. Jesus não tinha a intenção de dizer que eles iam viver eternamente. Não, Jesus estava falando da vida espiritual, uma vida abundante, a vida em Cristo Jesus. Você não seria mais escravo nem do pecado, nem do mundo, nem do diabo. Você seria livre a partir de Jesus Cristo. Essa é a grande bênção do pacto, da aliança. No capítulo 5, versículo 12, Jesus fala assim: quem tem o Filho tem a vida. É verdade, irmão, isso não isenta a gente dos ataques do diabo, dos ataques do mundo. A gente é alvejado todo dia. Todo dia tem uma flecha de Satanás lançada na sua direção. Sabia disso? Quando você se levanta pela manhã, ele odeia que você abriu os seus olhos. Quando você canta um louvor já logo cedo, sem saber se aquele dia vai dar certo, ele se endemonia. O diabo endemoniado, nem é teológico, mas é mais ou menos isso que você entendeu. Deixa eu lembrar você uma coisa: não tem nada, irmão, nada que vai acontecer com você que não passou pela permissão do Senhor primeiro. E às vezes isso não é motivo da gente glorificar a Deus. Mas quando você entende que o Deus que você serve é um Deus soberano, Ele não tem que te explicar por quê. Tem coisa acontecendo na sua vida que você não sabe explicar. Quem está comigo? Eu estou nessa. Tem coisa que acontece na sua vida que você não sabe explicar. Meu Deus do céu, por que tanta demora? Meu Deus do céu, por que tal coisa não aconteceu ainda? Meu Pai do céu, por que isso não deu certo ainda? Para todo mundo já deu, só aqui nessa casa. Tem coisas que você não sabe explicar, mas o Deus soberano que está sentado no seu trono, Ele sabe o que é que está acontecendo com a sua vida e por que essas coisas estão acontecendo nesse tempo. Deus, Ele tem cuidado com seus filhos. Deus tem interesse por você. Os médicos dizem que quando o feto ainda está no ventre da mãe, o feto está protegido. Ele está protegido. E tudo que acontece com o feto, acontece com a mãe primeiro. Existe uma transmissão ali de nutrientes que vem da mãe para o filho. Uma transmissão de coisas boas e de coisas ruins também. Mas eu estou falando da conexão que existe entre a mãe e o feto. Enquanto o feto está protegido, ele vai usufruindo de todos os benefícios daquela proteção. Ele está protegido pela mãe. E aí, quando você entende que existe uma proteção da parte de Deus sobre a sua vida, irmão, uma mãe não vai deixar que nada aconteça com aquele filho, nada. A proteção de Deus é semelhante a isso. Gálatas capítulo 2, o versículo 20, quando Paulo entende que ele tem uma conexão com Deus mais forte do que tudo, um pacto maior do que tudo, ele já não está vivendo a sua própria vida. Foi o que nós dissemos aqui a respeito do Liam. Ele vai ter momentos de tomar decisões,
E estas decisões, elas serão pautadas na vontade do Senhor. Quanto mais forte fica essa relação, mais você vive Deus em você. E Paulo, ele disse assim: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo por aquele que se entregou por mim. Paulo, ele estava vivendo o que Deus queria que ele vivesse. Essa vida, ela veio transmitida através do Calvário, porque o pacto, a aliança de Deus conosco, comunica a vida. E terceiro, para a gente finalizar, como eu prometi, acabou. A aliança, ela garante proteção. A aliança que nós temos com o Senhor, ela garante proteção. Quem não conhece o Salmo 46? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você poderia recitar esse versículo de cor, né, irmão? É tão normal a gente ter em todo lugar esse texto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O verso 11 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete-se. Você prestou atenção no que o Salmo diz? Aquiete-se. Acalme o seu coração e lembre que Deus ainda é Deus. Sabe o que o texto está querendo dizer? Sai da frente, sai da frente, para de ficar colocando a sua preocupação em primeiro lugar. Por quê? Porque o Salmo 46, o versículo 11, ele vai terminar dizendo assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia! O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo. O Deus de Jacó está conosco, o Senhor dos exércitos. Que exército é esse? A Bíblia diz que o Senhor tem exércitos de anjos que trabalham 24 horas, 7 dias por semana. Eles não dormem, eles não se cansam, eles trabalham a favor do justo. Você tem anjos à disposição do Senhor. Deus coloca os seus anjos para trabalhar ao nosso favor. Quando você entende que existe um cuidado de Deus com a sua integridade física, espiritual, moral, você entende que é o pacto, a aliança que traz essa proteção, que traz esse cuidado. Êxodo capítulo 11 e o versículo 7 diz que quando Deus decidiu cumprir a promessa que foi feita há 400 anos com aquele povo que estava no Egito, Deus falou uma coisa para Moisés. Deus falou uma palavra para ele. Êxodo capítulo 11 versículo 7, Deus disse assim: nenhum cão vai latir, Moisés, quando vocês saírem do Egito, nenhum cão vai mover os seus lábios, em algumas versões. No versículo 4, capítulo 11 de Êxodo, versículo 4, Moisés disse: assim diz o Senhor. Você não se arrepia quando você lê essa frase? Assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel,
desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os hebreus. Deus tem uma distinção entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Existe uma distinção. Sobre você repousa uma promessa, sobre você repousa uma aliança, e você não está no mundo por acaso. A promessa de Deus ainda está em vigor. Você cantou esta noite: incomparáveis são as tuas promessas para mim, Senhor. Deus tem o melhor para você. Vamos nos colocar em pé. Deus responde por você. Ele assume os seus compromissos. Quando você tem um compromisso com Ele, Ele te defende. Ele entra na guerra com você. Ele entra na batalha. Não foi o salmo que a gente leu? O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Você sabia que existem batalhas que não são suas? Tem batalha que você está vivendo que não é sua batalha. Você está brigando, gritando, se preocupando, mas essa batalha não é sua. A batalha é de Deus. Você se atribula, se preocupa, e Deus está dizendo assim: deixa esta batalha comigo. Não coloca a sua mão, eu coloco a minha. Deus falou um dia para o rei Ezequias, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20: Ezequias, essa batalha não tereis de batalhar. Essa guerra você não precisa guerrear. Tome uma posição e fique parado. E depois disso, observai o livramento que o Senhor vos concederá. Toma essa palavra para você nesta noite, irmão. Toma para você a palavra de Deus sobre a sua vida. Existem batalhas, é você que tem que determinar isso. É você que tem que definir isso. Qual é a batalha que você não consegue pôr a mão, que você não tem que pôr a mão, que não é teu direito pôr a mão, que pertence ao Senhor? Que batalha é essa que pertence ao Senhor? Existem batalhas que você não pode falar nada, nem falar você pode. Não se mova em batalhas que pertencem ao Senhor. Você apenas tome a sua posição como um bom soldado de Cristo. O soldado de Cristo, ele permanece calado. O soldado de Cristo, ele usa as armas que ele tem. Ele não fica gritando como adversário, como oponente, não. Ele não fica discutindo com o oponente, não. Ele não fica falando coisas, não. Ele toma a sua posição na batalha. Mas o soldado de Cristo espera o livramento do Senhor. Quando você faz uma aliança com Deus, você torna-se propriedade dele. Sabe por quê? O sangue de Cristo passou sobre a sua vida. Você pertence ao Senhor. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Quando você pertence ao Senhor, nenhuma decisão você vai tomar sem que tenha o consentimento dele. E aí eu gostaria de fazer duas orações aqui esta noite. Primeiro, você que não tem uma aliança com o Senhor, eu quero dizer a você que esta noite é hora de você fazer uma aliança com Deus. Deus nos reuniu aqui esta noite para dizer que você precisa ter uma aliança. Eu não sei se você é jovem, adulto, solteiro, casado, eu não sei, mas você precisa ter uma aliança com Deus.
Se você nunca fez uma aliança com o Senhor, esta é a noite. Segundo convite, eu quero dizer a você que deixou a sua aliança com Deus, pastor, eu fiz essa aliança há muito tempo no passado. Esta noite, o Senhor quer renovar a aliança contigo, meu querido irmão. Minha querida irmã, não deixe para depois. Existem promessas de Deus sobre a sua vida, das quais você está deixando passar, você está perdendo, porque a sua aliança foi quebrada por você. Nesta noite, é hora de você renovar a sua aliança com Deus, para que as promessas, as bênçãos desta aliança caiam sobre a sua vida. Esse é o meu convite. Se você quer sair do seu lugar, vem à frente. Se você não quiser, pode ficar aí onde você está mesmo. Nós vamos orar. Eu vou embora para minha casa, dormir gostoso, com a minha consciência tranquila, límpida, que eu entreguei tudo que o Senhor tinha para o seu povo nesta noite. Podemos orar? Feche seus olhos onde você está. Se você quer apresentar algum dos teus filhos nesta noite, alguém da sua família nesta noite, apresente ao Senhor, não precisa sair do seu lugar, apresente ao Senhor nesta noite. Diga: Senhor, não está aqui do meu lado, está lá, Senhor. O Senhor sabe onde ele está, o Senhor sabe onde ela está, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor vá lá agora, visite ele, causa um desconforto, causa um vazio, causa uma tristeza profunda, causa um desassossego neste meu filho, nessa minha filha que foi apresentada a ti, Senhor. Faz a tua oração aí aonde você está, apresenta ao teu pai, apresenta a tua mãe, aquela pessoa pela qual você tem carinho, diga ao Senhor o nome dela. Oh Senhor, lá onde estiver, eu quero apresentar ao Senhor, porque não está te servindo, mas um dia eu fiz um pacto contigo, que eu entregaria a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha juventude, tudo que eu tenho para ti, não quero nada. Então nesta noite eu peço que o Senhor tome conta de tudo, entrega tudo para o Senhor, irmão, entrega tudo para o Senhor nesta noite. Você vai ver o resultado da tua oração acontecendo na tua casa, acontecendo na tua família. Isso não é apenas da boca para fora, não, é palavra de Deus, promessa de Deus, que não está circunscrita ao tempo, nem à região, nem a alguma geração. Não, ela transporta as gerações, ela transporta as famílias, ela alcança a tua descendência. Então ore por eles agora, nesta noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome bendito de Jesus, nós te louvamos por este culto nesta noite. Espírito Santo de Deus, o Senhor nos reuniu aqui para lembrar de verdades espirituais. A tua palavra, ela não volta vazia, não, ela cumpre o que lhe apraz. E nesta noite, Senhor, nós entregamos tudo para ti, nós entregamos a nossa família para ti, nós entregamos os nossos familiares para ti. Aquela esposa que não quer saber de vir para a igreja, aquele esposo que não quer saber de vir para o culto, aquele filho que está fazendo qualquer outra coisa, aquela filha que deixou os teus caminhos, em o nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, cria neles agora, Senhor, um desassossego, uma preocupação, um vazio, e alcança eles com o Espírito Santo do Senhor, para que eles entendam o cuidado do Senhor sobre a vida deles. Pai querido, em nome de Jesus, nós entregamos tudo para ti, Senhor. O Senhor já entregou o seu Filho na cruz do Calvário, do qual eu não era digno, mas ele morreu por mim, eu ainda sendo pecador. Nesta noite, Senhor, que as promessas da tua parte recaiam sobre esta igreja, que as promessas recaiam sobre os teus filhos, Senhor, que esta aliança que ainda está em vigor seja verdadeira sobre nós, e nós possamos colocar a tua vontade, a tua palavra e o teu querer em primeiro lugar na nossa vida, Deus, e tudo
que acontecer conosco, todas as nossas decisões, todas as nossas motivações estarão pautadas na tua vontade. Assim nós oramos, Deus, e assim te agradecemos nesta noite, em o nome precioso de Jesus. E assim nós damos uma linda salva de palmas ao Senhor.